Meu querido irmão, minha querida irmã, povo santo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você mais uma vez para elevarmos a Deus o nosso coração neste nosso momento de meditação, de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nós temos a oportunidade de nos colocarmos na presença de Deus para pedirmos a sua graça, de modo particular, a graça da cura e da libertação. Por isso, oremos. Senhor Jesus, vencedor do pecado e da morte, entro em Tua presença reconhecendo as minhas próprias batalhas e áreas de escuridão. Diante de Ti, coloco tudo o que em mim gera divisão, isolamento e autodestruição. Eu te peço, envia o Teu Espírito Santo sobre este momento, que a Tua voz poderosa acalme as tempestades da minha alma, quebre as correntes que me prendem ao passado e me devolva a paz que só Tu podes dar. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, existem situações em que o ser humano atinge o limite extremo da desfiguração e do isolamento, perdendo a própria identidade e vivendo em uma espécie de morte já na vida. Nos evangelhos, a travessia de Jesus para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, uma região pagã além do Mar da Galileia, tem um único objetivo: resgatar um homem esquecido por todos. Vivendo entre os sepulcros, nu e acorrentado, ele encarnava o desespero absoluto. A meditação de hoje nos convida a contemplar o poder soberano do Cristo, que penetra nos territórios mais sombrios da nossa existência para derramar as forças sobre a nossa vida e, assim, nos devolver a graça, restaurando a nossa paz. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Logo que Jesus desembarcou, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito impuro. Ele vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Dia e noite, andava gritando pelos sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. Povo santo de Deus, a descrição daquele homem do Evangelho, ela é assustadora. Ele não morava mais com a família ou em sociedade. Sua habitação eram os sepulcros, o lugar da podridão e da morte. As tentativas humanas de contê-lo com algemas e correntes haviam falhado, pois a força que o dominava era violenta. Mais doloroso ainda era o seu sofrimento íntimo. Ele andava nu, gritava pelos montes e ferindo-se a si mesmo com pedras. Era o ápice da alienação. O homem destruindo a sua própria carne, transformado em um monstro aos olhos daquela cultura. E veja bem, ao ver Jesus desembarcar, a força opressora corre em direção ao Mestre, não para atacá-lo, mas para se prostrar diante dele. O mal reconhece imediatamente a santidade de Cristo. Quando Jesus pergunta pelo nome, a resposta revela a magnitude da fratura interna daquele homem. Ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião romana contava com milhares de soldados. Aquele homem não sabia mais quem ele era. Sua mente e seu corpo haviam se tornado um campo de batalha fragmentado.
Jesus expulsa os espíritos impuros, demonstrando que toda a força do mal é impotente diante de uma única palavra sua. A permissão para que entrassem na manada de porcos, ainda considerados impuros pelo povo judeu, é o subsequente afogamento deles no mar, ilustram o caráter essencialmente destrutivo do mal. O contraste final dessa história, ele é impressionante e belíssimo. As pessoas da região correm para ver o que acontece e encontram o homem, outrora temido, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Jesus devolve àquele homem o que o pecado e a opressão haviam roubado: sua identidade, sua dignidade e o controle das suas faculdades. Quando ele pede para seguir Jesus no barco, o mestre lhe dá uma missão ainda maior. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o que o Senhor fez por ti. Aquele homem que estava endemoniado, ele torna-se o primeiro missionário daquela terra pagã. Essa passagem do Evangelho nos recorda que nenhuma situação humana está tão perdida que o amor de Jesus não possa alcançar e que a sua presença tem o poder de pacificar e reconstruir o coração mais despedaçado. Por isso, deixo uma pergunta para a sua reflexão pessoal. Existe alguma região de sepulcros na sua vida? Os vícios, a culpa acumulada, pensamentos intrusivos ou de isolamento, onde você sente que perdeu o controle? Você, meu irmão, acredita que Jesus tem poder para entrar nessa escuridão e restaurar o seu perfeito juízo? Querido irmão, querida irmã, corações ao alto, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, que cruzastes o agitado mar para resgatar aquele homem esquecido nos túmulos, venha ao meu encontro hoje. Quebra, Senhor, as correntes do medo, do ressentimento e de tudo o que fragmenta a minha mente e me afasta da Tua paz. Ordena que saia de mim toda a força de divisão e autodestruição. Concede-me a graça de viver assentado aos Teus pés, revestido da Tua dignidade e em perfeito juízo, para que eu possa testemunhar aos meus familiares as grandes maravilhas da Tua misericórdia. Amém.